Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula sobre como e por onde começar no Siscoserve, né? Esse material você já deve ter feito o download, né, para acompanhar junto com a aula. E esse curso é bem indicado para quem já tem um conhecimento, ainda que básico, do Siscoserve e está um pouco preocupado sobre como é que vai começar, quais são os primeiros passos que eu tenho que dar para conseguir cumprir essa obrigação acessória. A partir desse momento, da hora em que você estiver assistindo o seu curso, você vai ter 30 dias para tirar suas dúvidas aqui com o canal relativamente ao conteúdo de aula que a gente vai ver hoje, tá? Além de ter acesso também a 30 dias de uso do simulador de registros do Siscoserve, que é uma ferramenta exclusiva do canal Aduaneiro, que é para você depois testar o ambiente do Siscoserve, ver como os registros são processados, conseguir visualizar quais são as mensagens, né, de erro que o sistema pode apresentar em caso de não preenchimento de algum campo. Então, acho que é uma ferramenta bem válida para você começar a testar aquilo que você vai aprender na aula teórica, pôr em prática aí os seus registros, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Roberta Fogueiral, sou sócia do canal, sou advogada aqui em São Paulo. Atuei bastante tempo como supervisora de câmbio numa corretora de grande porte em São Paulo. Foi uma vivência muito boa para mim, porque eu tive a oportunidade de lidar com diferentes públicos, né, importadores e exportadores de diversos segmentos, automobilística, farmacêutica, indústria têxtil, pequeno, médio, grande empresa, né, empresas multinacionais. E isso acaba fazendo com que a gente tenha a oportunidade de visualizar documentos de diferentes operações. Foi nesse ambiente também que pela primeira vez eu ouvi falar do Siscoserve em meados de 2008, quando o sistema sequer tinha nome, né? Ele chamava os fiscais e o pessoal que faziam cursos, né? Os auditores da Receita Federal, chamavam o sistema de o Siscomex dos serviços, né? Vem aí o Siscomex dos serviços. E daquele momento em diante, eu acabei me dedicando a estudar o tema com o viés jurídico necessário, mas sem tirar o pé também da coisa prática, né, da rotina, de enxergar os problemas dos usuários. Em função do Siscoserve ser um assunto, uma obrigação acessória que exclusivamente vai atrás de relações contratuais entre residentes ou domiciliados no Brasil e não residentes, eu acabei fazendo uma especialização em direito contratual, justamente para me aprimorar um pouco mais nas análises, né, desses contratos, e foi muito útil também porque a gente percebe, tanto em sala de aula quanto em consultoria, em auditoria, que os clientes, né, os alunos, a grande dificuldade, né, que o usuário do sistema tem, não é fazer o registro, porque como vocês mesmos já devem estar fazendo ou ainda vão enfrentar a rotina lá de registrar dentro da tua empresa, vocês vão checar que o registro é uma das atividades mais simples, né, do Siscoserve. Não existe nenhuma dificuldade em você conseguir imputar informações no sistema. A maior dificuldade é a interpretação de documentos, é a interpretação de notas de débito, de crédito, invoices, POs, contratos, a confusão entre representante no Brasil e contratado no exterior, né? E isso no frete, por exemplo, é uma das maiores dificuldades, né, de importadores e exportadores, conseguir segregar a figura de um agente de cargas, de um importador e exportador que não podem vender frete, do transportador que não é o dono do navio. Então, é uma dificuldade muito grande do mercado na interpretação de documentos que, na maioria das vezes, não são muito claros, e não são claros porque não foram concebidos, né, pensando no Siscoserve. Hoje,
quando a gente já assessora departamentos jurídicos, né, grandes escritórios de advocacia, a gente começa a ver uma preocupação desses departamentos, desses escritórios, em transformar, né, os contratos internacionais em documentos hábeis, né, aptos a entregar para um analista de Siscoserv todas as informações que ele vai precisar para fazer um registro, tá? Aí fica também algumas dicas para vocês, né, de grupos na internet, grupos muito úteis, grupos de discussão muito ativos, né? A gente tem no LinkedIn o Siscoserv Agora, que é o maior grupo de Siscoserv que existe no LinkedIn, um grupo que você vai ter importadores, exportador, agente de carga, advogado, auditores, né? Você vai ter todo tipo de público e vai conseguir enxergar que muitas vezes aquilo que você acha que só você não sabe, só é a sua dúvida, você vai percebendo que é uma dúvida quase que maciça, né, dos usuários. No Facebook também, a gente tem o grupo do Siscoserv Agora, tem um grupo do Siscoserv da Depre, que é um grupo que nasceu para a gente dar um pouco de risada aí dos problemas enfrentados pelos usuários, né, do sistema, e no final também acabou virando um bom grupo de discussão. Além disso, claro, eu coordeno também o grupo do canal Aduaneiro, empresa da qual eu sou sócia, tanto no Facebook, no LinkedIn, quanto o nosso canal no YouTube. Canal esse no YouTube que sempre tem um vídeo com uma dica, uma videoaula gratuita para você buscar essas atualizações, tá bom? Para quem não conhece o canal Aduaneiro, então, bem-vindo, né? Bem-vindo aí a um jeito diferente de fazer comércio exterior, bem-vindo a uma empresa jovem, né, que inova nas aulas, que tem professores super atualizados, que essa é uma vertente grande do canal, né, que são as videoaulas e as aulas presenciais, as aulas in company e a parte de consultoria também, tá bom? Fica o meu e-mail também para você, o meu Twitter, o meu Skype, caso vocês precisem de alguma coisa, tenham certeza que vão me encontrar, tá bom? Então, vamos começar aí fazendo um apanhado geral, uma coisa assim mais básica, para a gente entender o que é o sistema, respeitando, claro, aquele aluno, aquela audiência que ainda não teve nenhum contato com o sistema e que hoje é a primeira vez que está sendo apresentado, né, ao Siscoserv. O que é o Siscoserv, né? Esse nome enorme. Sistema Integrado de Comércio Exterior, de Serviços Intangíveis e outras operações que provocam variação no patrimônio das entidades. Bom, apesar do nome do Siscoserv, ele fazer uma referência bem clara, né? Que a gente está diante de um sistema que vai controlar, vamos assim dizer, compra e venda de serviços, né, com o exterior. É lógico que quando a gente fala de Siscoserv, a gente pensa em serviços, é uma referência muito clara à Lei Complementar 116, que trata de ISS, óbvio, né? Existe uma referência muito grande com isso. Mas a gente não pode perder de linha os intangíveis, né? Que no popular, vamos dizer assim, são os serviços para os quais eu não tenho que emitir nota fiscal, né, dispensados de emissão de nota fiscal, como, por exemplo, os serviços de locação, né, o próprio frete, que não se emite nota fiscal do frete, o prestador de serviço de transporte não emite o nota fiscal de frete, o próprio conhecimento de transporte é um documento fiscal, e então a gente, tecnicamente, acaba chamando de intangíveis. E quando a gente chega na aba de outras operações que provoquem variação no patrimônio das entidades, um erro muito comum do usuário é achar que toda e qualquer operação que provoque variação no patrimônio das entidades precise ser declarada no Siscoserv, o que não é verdade, né? Existem operações que provocam variação no patrimônio, mas por enquanto, né, ainda, e a gente está falando no final de 2016, ainda não precisam ser declarados. Eu sempre gosto de pontuar quando você está assistindo essa aula, principalmente num ambiente de aula gravada, porque, sobretudo em função do dinamismo, né, da legislação que envolve o Siscoserv, a exemplo de outras legislações no Brasil, a gente pode gravar o vídeo hoje e uma legislação sair amanhã dizendo alguma coisa, complementando aquilo que nós falávamos, né? Então, claro, hoje, por exemplo, uma operação que envolva aumento de capital, distribuição de lucros, por si só, apesar de produzirem variação no patrimônio das empresas,
não precisam ser declaradas no Siscoserv, por enquanto, né? Então, final de 2016 ainda não há previsão legal para aumento de capital, distribuição de lucro, né? Empréstimo principal, juros, né? Que não podem ser confundidos com serviços financeiros, né? O principal e os juros, eles não são serviços financeiros, e esse é um erro muitíssimo comum, a empresa enxergar só a variação cambial e sair declarando tudo, né? Assim como, por exemplo, o reembolso de despesas, que na verdade para a Receita Federal não caracteriza reembolso, sempre a gente fala dando um passo para trás, a gente chega na fundamentação econômica da operação, isso sempre vai ter característica fundamentação econômica de serviços, então esses sim precisam ser declarados, ok? Então o sistema que começou a ser desenvolvido, né, lá no final da década de 90, para você ver como que ele já vem sendo criado, vem sendo trabalhado já há bastante tempo, e lá no final da década de 90, começou-se a estudar a estrutura que ele ia ter, né, para o mercado. E aí, claro que quando a gente fala em Siscomex do serviço, o Siscomex por si só, assim, ele foi um sistema que motivou, né, a criação do Siscoserv, mas posso te dizer com total tranquilidade que o Siscoserv não é o Siscomex, né, tem vida própria, mas só para você conseguir visualizar que o Siscoserv, ele sim se inspirou nesse formato Siscomex, né? Então lá no Siscomex eu tenho os processos, o processo de importação e de exportação de mercadorias, e aqui no Siscoserv nós teremos também a aquisição e a venda de serviços de intangíveis e de algumas outras operações que provoquem variação, tá? Então, claro, o Siscomex ele foi bacana, né? Foi utilizado aí como uma referência. Nesse slide, pessoal, o principal objetivo que a gente tem é olhar e entender que o Siscoserv até é vendido como uma ferramenta exclusivamente estatística, né, e de verdade que não é estatística somente, né. Eu quero que você consiga visualizar como ele veio vindo numa crescente, né. Então a gente tem lá o Siscoserv, vamos dizer assim, no olho do furacão. Depois a gente tem o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, numa visualização um pouquinho mais ampla, mas ao mesmo tempo mais profunda para cruzamento de dados. Nós temos a participação da Receita Federal, que obviamente olha para o sistema como um sistema importantíssimo e poderosíssimo de captura de informações e de cruzamento de dados. E, mais recentemente, a gente começa a enxergar o Banco Central, óbvio, gostando, né, da rotina de troca de informações do Siscoserv, justamente para poder enxergar nele operações que eventualmente possam dar ensejo à lavagem, evasão de divisas, sonegação, né? E claro, agora mais recentemente nós temos tido notícias de que algumas prefeituras interessadíssimas, né, na informação principalmente do bloco de venda, né, do Siscoserv, têm pedido acesso a algumas informações, e isso fica muito claro se você é um profissional da área contábil e fiscal, porque com certeza as prefeituras acabam observando critério de competência, falta de emissão de nota fiscal, né? Não posso ter trabalhado em janeiro e quando eu vou receber o dinheiro em dezembro eu emito nota fiscal, né? Não tem não tem o menor sentido nada disso, tá? E aí, o slide seguinte, a gente fica vendo qual que é o objetivo de cada um desses órgãos, né? Então, claramente, o MDIC é um dos gestores do sistema, embora eu não goste muito dessa expressão gestor, porque daí dá a impressão que só ele cuida, mas ele é um dos gestores, né, do sistema. A função do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e agora, mais recentemente, serviços, né, é justamente poder criar políticas públicas que de repente onerem ou desonerem determinados setores, enxergar com quem o Brasil se relaciona contratualmente, né, para serviços, entender quem que é o público do Brasil na prestação de serviço, criar vínculos com outros países que fomentem, né, esse comércio internacional de intangíveis, de serviços, enxergar de quem a gente compra, o que compra, né. Felizmente, apesar de nós já estarmos com a obrigação há 4 anos no ar, então a gente pode dizer que é uma obrigação que não é nova, né? Já é uma obrigação que deveria
ter entrado na rotina, né, das empresas, infelizmente, as estatísticas ainda têm que ser olhadas com um pouco de cautela, justamente em função dos usuários terem ainda muitas dúvidas em relação ao sistema e não terem condições, né, de afirmarem com segurança se aquelas informações imputadas estão corretas ou não estão corretas, muitos, inclusive, não declarando o que deveriam declarar e outros tantos declarando muito mais coisas do que deveriam declarar, declarando coisas a mais, errado. Então, óbvio que eu imagino que, sem querer ser porta-voz do MDIC, nem ficar adivinhando o que deve se passar na cabeça do Ministério, mas eu imagino que também o Ministério olhe para essas estatísticas com um pouco de cautela, né, sem imaginar que elas sejam a expressão da verdade ou 100% fidedigna. Basta a gente pegar as últimas estatísticas que ficam disponíveis, né, no site do MDIC, puxar o ranking lá das empresas que mais registram e certamente você não vai encontrar empresas que só de olhar o mercado deveriam estar declarando e não estão. E aí, meus caros, que vem o papel da Receita Federal no cruzamento de dados, porque ela também, como gestora do Siscoserv, se interessa muito justamente por aquilo que não é feito, né? Afinal de contas, quem omite alguma informação do Siscoserv deve fazer isso com algum objetivo, né? E aí, óbvio que para a Receita Federal não imputar ou reportar é uma verdade absoluta, né? Então a gente tem que tomar muita cautela com as coisas que nós declaramos, o como declaramos. Eu acho que uma palavra que ainda é usada no Brasil só para dar um glamour, né, para a frase, é a palavra compliance, né? Infelizmente, as empresas acham, inclusive, que regra de compliance é uma coisa inatingível, né? Uma coisa muito cara de ser implantada numa empresa se eu sou pequeno, se eu sou médio, e não. To comply, estar de acordo, né? Conhecer a regra que você tem que estar inserido, às vezes custa muito menos, às vezes não, sempre custa muito menos do que um auto de infração, né? Quando a gente fala de auto de infração, a gente fala de risco de exposição, dano à imagem da empresa. Então, isso são objetivos claros da Receita Federal. A Receita não ia jamais entrar num sistema como o Siscoserv, como gestora, para coletar estatística, né? Lá ela quer enxergar como o câmbio foi fechado, ela quer enxergar, por exemplo, num processo de importação, outras taxas que deveriam estar lançadas no conhecimento de transporte, porque estão fora do conhecimento de transporte. E se você é do comércio exterior, você sabe bem, né? Muitas vezes a prática do mercado de tirar aquelas taxas do campo do other charges, justamente para os impostos que incidem sobre a importação, serem mais baratos, né? Então é óbvio que a Receita Federal ela tem um objetivo muito claro de enxergar, né, essas operações, né? Banco Central já falamos, e aí a gente tem um desdobramento muito contábil, muito fiscal, né? Que é a avaliação sobre ISS, PiscoFins, IR, remessa, CID, CSLL e todas as outras obrigações acessórias às quais as empresas estão submetidas e que, obviamente, também impactam no cruzamento de dados para o Siscoserv.